Fala sucesso! Agora a gente vai entender um nome difícil. Workspace. O que é workspace, Gladys? Imagina que se você é um pintor, você vai precisar saber onde é que fica a prancheta, onde fica os pincéis, onde fica a tinta, onde fica o óleo, onde é que fica o negócio para fazer a transparência, que o óleozinho você consegue fazer transparência. Meu Deus, Gladys, agora eu consegui entender. Imagina que você num quadro tivesse a possibilidade de errar e começar o quadro de novo. Não existe essa possibilidade. No computador, no Adobe Photoshop tem. Como é que é isso, claro? Imagina um quadro que eu coloco um plástico, uma camada de plástico, e pinto em cima dessa camada de plástico. E não gostei, eu tiro esse plástico. Então, isso aí são as camadas. E aí você são as camadas de ajustes. E aí você fala, meu Deus, eu não estrago a tela, não. Então imagine você que é como se você vai aprender a dirigir um carro. Você tem que saber onde está o acelerador e o freio e como funciona a marcha e alguns mecanismos. E o que acontece depois de um tempo? Você começa a passar naturalmente. Você não precisa assim, nossa, eu tenho que passar a primeira, nossa, eu tenho que passar a segunda. Não, não. Você vai ver que são algumas coisas são repetidas aqui. Repetidas é o Gabo. Então você vai ver que aqui vai ficar muito mais prático. E é muito importante você aprender isso. Porque você vai entrar no carro e saber, opa, eu tenho que sentar no banco, eu tenho que botar o cinto de segurança, eu tenho que. Olha o velocímetro, tem que saber se tem gasolina. Então, colocando na mais próxima da realidade, é como você você, mulher, vai se maquiar. Você, homem, entende quando a mulher vai se maquiar, precisa de preparar a pele. Então a gente vai preparar a pele. Depois a gente vai colocando uma. Você já foi maquiador, Gladys? Eu já ensinei a maquiar porque eu mexo com desenho. Então, para ficar mais magro. Onde é que eu coloco a textura mais escura? Então você vai ver que isso ajuda a pessoa a ficar mais magra. Gladys, você vai ensinar isso também? Eu falei, vamos ver. Isso aí é mais uma parte mais avançada. Mas que é muito poucas as vezes que eu utilizo. Não, muitas poucas não, foi bastante. Toda foto eu faço isso. Mas você vai ver que é natural. Vamos lá então, pro que importa lá. Tá, gente, mastigadinho. Tá bom demais, né, isso aqui? Workspace. A gente tem que entender que ela é dividida em quatro partes. Para ficar mais fácil, olha que legal. Quando você começa a entender que workspace é essa área de trabalho, você fala, meu Deus, como e por onde que eu começo? É muito botão. É a primeira impressão. É igual você vai entrar no avião, aquele sentimento que você vai no avião, aí tá cheio de botão. Eu falei, meu Deus, não sei nem para. Aí ele usa só um manche e três lá que ele fica sabendo algumas coisas, mas ele tem que saber de tudo. Porque a hora que der um pipiripaque, ele sabe que tá ali. Então, o que é o primeiro que a gente tem que entender? São as palhetas. Lembra que aqui deste lado é o que, Gladys? Esse lado aqui, imagina que aqui tá. Lembra do pintor? Lembra da maquiadora? São as tintas, são as bases. Ah, são as texturas. Ah, eu posso botar uma camadinha mais leve. Eu posso colocar uma camadinha mais escura. É aqui. Ah, eu quero botar um pouquinho mais rosa. É aqui. Nossa, claro, ficou mais fácil. Eu quero então manipular a cor. É desse lado. Eu tenho uma ação, que também tem as ações. Eu quero botar um texto. Eu quero escrever um texto aqui em cima da pessoa. É aqui que eu consigo manipular. Manipular o texto. Mas é aqui que eu coloco o texto? Não. Você vai entender que neste lado aqui das palhetas é onde eu consigo fazer as modificações. Nossa. E qual e aqui, ó, para facilitar para você, que tá camadas. Aqui a gente tá em português, é provável que tenha layers. Lembra das camadinhas? Imagina você poder pintar um quadro e colocar uma camada e você não gostou do quadro e arranca aquele quadro, aquela camada de plástico transparente. É aqui que é as camadas, é que você vai aprender a mexer com isso. Como, como se fosse uma paleta de pintor. Então aqui é como se fosse uma paleta de pintor. Ficou fácil agora? Então este lado aqui eu quero manipular o que eu quero fazer. Beleza. E deste lado lá? Aqui que tá as ferramentas. Exemplo, eu quero mexer acrescentar um texto. É aqui que eu coloco, acrescento o texto. Eu quero modificar. É aqui que eu começo a função nas ferramentas. Então, primeiro são as palhetas, depois é o lado das ferramentas, que você vai aprender o que cada uma dessas faz. Eu poderia criar uma aqui
eu vou fazer um treinamento mais avançado que vai ter detalhado. Mas posso falar uma coisa bem prática? Tem coisas aqui que eu vou te ensinar que você vai usar, com ela você já ganha dinheiro. Então, cada ferramenta dessa eu vou te ensinar na prática como você já pode ganhar dinheiro. Gente, nunca ninguém ensinou isso. Falei, não. Então, você já vai estar criando seu portfólio. Lembra do portfólio? Então, aqui, ó. E olha que interessante. Tem um detalhe que de baixo aqui, ó, de cada uma tem uma setinha. Que quando você clica nela, vai ter outras sub-ferramentas. E eu vou te ensinar o que cada uma dessas sub-ferramentas fazem. Porque, de repente, você tem uma ferramenta e tem uma outra que você vai te ajudar muito mais. Gladys, então é muito fácil. Eu falei, muito simples. Então a gente vai depois explicar uma a uma. Depois nós temos o quê? Então, ó, temos as palhetas desse lado aqui, as ferramentas desse lado e agora tem um menu suspenso. Esse menu suspenso, ele modifica, olha que interessante. Ela muda de acordo com a ferramenta que está aqui do lado que a gente vai usar. Vamos fazer uma coisa aqui só para ficar mais claro. Olha que interessante. Quando eu clico aqui, ó, olha lá como que mudou lá em cima. Aqui eu clico em cima aí, ó, ferramenta letreiro. Então aqui, ó, que ele simplesmente ele faz o quê, ó? Lembra que aqui eu marquei e aqui desse lado aqui, se eu clico aqui na foto e vou dar aqui qualquer função aqui, ó. Eu quero aqui eu vou ampliar, eu quero fazer qualquer coisa nessa foto aqui. É aqui que eu vou dar um Ctrl L aqui, Ctrl L, não precisa decorar isso aqui ainda, ó. Eu modifiquei, lembra das paletas? É desse lado. Aí, ó, aqui eu mudo o que eu quero na foto. Mas quem marcou foi o lado das ferramentas. Coloco cancelo porque eu não quero. Ah, não gostei da marcação aqui. Então, eu clico aqui, ó, outro tipo de marcação, ele vai me criar. É outro tipo. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aqui não é o cunho. Ctrl D, ele desmarca. Então, cada vez que eu mudo aqui, olha lá em cima como modifica. Então, essa parte aqui das ferramentas suspensas, ela vai modificando, porque ela é um controlador. Imagina que esse aqui, ó, eu vou explicar cada um deles, é um controlador dessas ferramentas. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, menu suspenso. Agora, elas não se alteram. Agora a gente vai para o menu fixo. O que é o menu fixo? É essa parte de cima que tem aqui arquivo, editar, esse aqui é muito importante. É aqui que eu quero trabalhar com os arquivos. Isso aqui, quero salvar, é aqui. Quero editar uma parte, é aqui, da edição. Eu quero a imagem, eu consigo fazer várias coisas dentro da imagem. Camada, opa, eu posso modificar a camada. Lembra do plásticozinho? É a camada que eu vou estar trabalhando. O texto, olha, eu posso trabalhar com texto, seleção, filtros, meu Deus, tá cheio de filtro, 3D, visualizar, plugins, e aqui janela e ajuda. Então, beleza. Aqui em inglês vai estar File, Edit Imagem, Layer. Gente, tá mastigadinho. Mastigadinho. E o que significa isso? Que hoje você conheceu que o Workspace são as palhetas, são as ferramentas, o menu suspenso e o menu fixo, são 4. Então isso aqui agora ficou só para, tipo assim, para você entender onde você vai entrar. O que acontece? Eu fui mexer recentemente, eu mexo com pintura e comprei alguns lápis de cores. O que eu tenho que fazer antes de mexer com lápis de cor? Eu tenho que fazer uns quadradinhos, colocar o nome de cada cor, porque a cor do lápis não tem nada a ver, muitas vezes, com a cor que está ali. E eu tenho que entender a cor. Agora, imagina, isso aqui me demandou, mas é prazeroso. Aí minha filha me ajudou também, para ela maior ainda. E aí a gente ficou pintando os quadradinhos, para a gente identificar as cores. Ah, Gladson, que legal. Então, você vai entender que eu preciso de entender essa plataforma para fazer o que eu começar a entender como que funciona. Camada, um plástico, um degradezinho, tudo, eu já vou começar a fazer aqui agora. Então aqui agora você entendeu o workspace, que significa a sua área de trabalho. Que é o seu carro, se você quer aprender a dirigir, se é seu material de maquiagem, se você quer aprender a maquiar. Ah, outra comparação, como se fosse um alimento. Um alimento, você tem que, os temperos, você tem que sentir o cheiro e o gosto, porque muitas vezes o cheiro não tem nada a ver com o gosto. De repente você sente o cheiro maravilhoso e vê lá é pimenta. Aí você, opa!
Você tem que entender o material que você vai estar usando para fazer e para ter um resultado final maravilhoso. Eu falo isso porque eu também gosto de cozinhar, que é uma das empresas que eu fiz parte, que é justamente que vendiam maravilhosas panelas. Então, aqui fica mais uma aula de workspace para você entender onde você está indo. Gladys, até agora eu não preciso fazer alguma coisa? Não. Você pode brincar aí, você vai vendo. Mas agora a gente vai entrar em algumas práticas mais fáceis para você falar, tô dentro. E você vai ficar apaixonado. E se você estiver gostando desse tipo de aula, comente aqui, porque isso é muito importante. O seu comentário. Gladys, gostei da sua dica. Então a gente vai colocar, gostei das suas comparações. Então aqui vão ser comparações práticas. Preparado? Vamos para a próxima agora. Tadá!